Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, no dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como o mestre da lei, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um ensinamento novo, dado com autoridade. Ele manda até os espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, a narrativa do Evangelho que nós acabamos de ouvir tem o objetivo de provar para os leitores, demonstrar para os leitores que Jesus, sendo Filho de Deus, Jesus sendo sacerdote, tem poder sobre os espíritos malignos. Não é digno de credibilidade um Messias que não tem poder sobre as forças naturais e sobrenaturais. Logo, nós ouvimos da boca do próprio demônio, confessando que ele era o Santo do Altíssimo. Eu acho que para nós não existe nenhuma dúvida de que, pelo nome de Jesus, pelo poder de Deus, somente pelo nome de Jesus e somente pelo poder de Deus, os demônios são expulsos. Acredito que todos creem nisso. Se você tentar expulsar um demônio pelo seu nome, o demônio não vai sair. Se tentar expulsar por o nome de qualquer outra coisa, ele não vai sair. Tanto sabem disso esses pastores dessas igrejas aí, mal intencionados, que eles pagam pessoas para se passar por endemoniados, para eles expulsar o demônio e dizerem que eles têm autoridade, porque a capacidade de expulsar demônios confere autoridade. Mas nós não temos dúvida de que Jesus tem esse poder. Cabe a nós nos perguntarmos o porquê que o demônio ele entra na pessoa. O porquê que o demônio ele domina uma pessoa, a vida de alguém. E aí o próprio Jesus nos explica em Mateus capítulo 12, quando ele diz assim: quando o espírito imundo sai de um homem e anda por lugares áridos à procura de descanso e não encontra, o que ele faz? Ele diz para si mesmo: vou voltar para a casa de onde eu saí. Ele encontra a casa varrida, organizada, e ele traz mais 7 demônios piores do que ele. O que faz o demônio possuir a vida de um homem e de uma mulher, de uma instituição, de uma casa? O vazio. Um escritor inglês chamado Aldous Huxley, ele diz assim que há um vazio com a forma de Deus no coração das pessoas. Há um vazio com a forma de Deus no coração das pessoas. Para nossa alegria, também há um vazio com a nossa forma no coração de Deus. Para dizer que, da mesma forma que nós buscamos preencher esse vazio,
Deus busca preencher o vazio dele conosco, porque ele nos ama. E nós ouvimos isso na primeira e na segunda leitura. O que é o homem, Senhor, para que dele se lembre com tanto carinho, e o fizestes pouco menos do que um Deus? Deus ama, nos busca, Ele quer preencher esse vazio do nosso coração, mas na medida que nós deixamos vazio, o demônio, ele entra, ele não preenche e ainda destrói tudo que ele pode. Porque o inimigo de Deus é aquele que veio para matar, roubar e destruir. A tragédia humana consiste em negar esse vazio ou em tentar preenchê-lo com coisas que não sejam Deus. E aí nós vemos tantos que buscaram fama, dinheiro, grandeza, artistas que acabaram em overdose, suicídio. Para dizer que é impossível ocupar o lugar de Deus, aquele dramaturgo russo, Fyodor Dostoiévski, é quem dizia que existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Existe no homem um vazio que, se é do tamanho de Deus, só pode ser ocupado pelo próprio Deus. E podemos dizer ainda que é um vazio infinito, porque Deus é infinito. Quando a tristeza nos invade, tudo perde o valor. Fica-se remoendo as mesmas lamentações, vai dizer o poema brasileiro. Quando a tristeza nos invade, tudo perde o valor. Fica-se remoendo as mesmas lamentações e a vontade de viver diminui sensivelmente. Como é terrível a solidão de sonhos que se desfizeram, de esperanças que morreram, de projetos que não foi possível concluir. Sentir-se de repente só, de mãos vazias, de coração cansado, de esperança morta, e tremendamente ingrato. Quando não mais encontramos respostas, é que devemos munirmos-nos da força de Deus. Portanto, o demônio, ele entra na nossa vida, no nosso casamento, na nossa casa, sempre com a nossa permissão. Por isso a responsabilidade é nossa. Porque o demônio me tentou a fazer isso, a fazer aquilo. Ele tentou, mas você deu a resposta. Eu dei a resposta. Somos nós que, no lugar de termos uma vida de oração, no lugar de buscarmos as coisas de Deus, vamos colocando, talvez a sua intenção nem seja colocar o mal, talvez você até coloque coisas boas nesse vazio, mas não é Deus. O seu marido não é Deus, a sua esposa não é Deus, os seus filhos não é Deus, o seu trabalho não é Deus. Ainda que sejam coisas boas, não podem ser colocadas no lugar de Deus, ou o espaço permanecerá vazio. E aí, quando o espírito imundo encontra um lugar vazio, ele volta e traz 7 espíritos piores. O casamento começa a dar ruim quando existe um vazio que vai sendo substituído por conversas, por vídeos na internet, e logo o casamento acabou. Isso podemos dizer também da fé. A fé que vai indo embora porque vamos substituindo o tempo que deveríamos dar para Deus para outras coisas. Que Deus não permita que Deus preencha o vazio dele com o nosso vazio, com a forma que existe dele no nosso coração. Mas a resposta sempre é nossa. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja